Olha, vai se enganar redondamente quem achar que está avançando no Congresso Nacional o desejo popular de voltar à prisão após a condenação em segunda instância. Ontem, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o projeto de lei que busca alterar o Código de Processo Penal com placar expressivo, até 22 votos a 1. Desde que o Supremo Tribunal Federal decidiu no mês passado que condenados em segunda instância não deveriam mais ser presos, há uma insatisfação evidente na sociedade que enxerga essa decisão como um referendo, um apoio à corrupção. E aí foi iniciado um movimento no Congresso com parte dos parlamentares dizendo que querem tratar o assunto com prioridade, ou seja, querem voltar com a prisão após condenação em segunda instância. Quem olha de fora vê que a discussão prosperou ontem na comissão, aprovada na CCJ do Senado, pode achar que de fato o projeto está caminhando rapidamente, mas é um engano. Isso porque não se trata de um desejo da maioria dos parlamentares, muito pelo contrário. Essa aprovação de ontem vai ser empurrada com a barriga até o ano que vem. E aí o ano que vem é o ano que vem. Tanto o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, quanto o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, entendem que a mudança da determinação da prisão em segunda instância se trata de uma alteração do texto constitucional e não pode ser mudado apenas com um projeto de lei. São os dois presidentes da Câmara e do Senado que ditam, de fato, o que será discutido no Congresso Nacional, sendo que a aprovação de uma alteração da Constituição depende de 3/5 dos infernos, quer dizer, 3/5 dos parlamentares. E faço questão sempre de lembrar que 1/3 dos parlamentares está enrolado com a Justiça. Então, parece estar tudo orquestrado, tudo ensaiado, numa dança de passos marcados. Vem para cá, vão para lá, alguns parlamentares se colocam debaixo dos holofotes, defendem essa mudança, conseguem a aprovação de um projeto numa comissão específica, mas na prática mesmo o jogo é diferente. O assunto segue sem interesse da ampla maioria, que, repito, não quer alterar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que ano que vem é ano eleitoral e definitivamente esse assunto não estará entre as prioridades dos parlamentares. Não está e não estará. Sempre que toco nesse assunto, chega a mensagem de ouvinte me questionando: "Pô, Barão, você é contra a prisão após condenação em segunda instância?" E claro que não. Em alguns casos, para mim, condenação deveria ser já em primeira instância, já seria suficiente, né? Mas vamos lá, a condenação em segunda instância é o que vale em praticamente todos os países que integram a ONU. E claro que esse assunto vai render muita discussão, muito teatro, muita coreografia, porque na esteira da decisão do Supremo Tribunal Federal, nós vimos uma série de políticos condenados em segunda instância e até em terceira instância que conseguiram deixar a prisão. É o caso, por exemplo, do sítio de Atibaia, do ex-presidente, o ex-presidiário Lula, que já foi condenado em 2 instâncias por causa das reformas feitas no sítio, que ele disse que é do amigo dele, né? Mas enquanto a lei estava vigorando, Lula deveria estar preso, não apenas pela condenação do triplex do Guarujá, mas também pelo sítio de Atibaia, ou seja, nos 2 casos, se fosse a lei anterior à vigente. Ontem foi realizada mais uma operação da Polícia Federal envolvendo não só o sítio de Atibaia, mas outras investigações. O alvo principal foi Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, o filho mais velho do ex-presidente. A suspeita é de que o sítio de Atibaia teria sido adquirido, assim como outros imóveis, com recursos de contratos superfaturados pelo grupo Oi Telemar, com empresas de propriedade do Lulinha. Ou seja, após a operação, depois que terminou essa operação de ontem da Polícia Federal, o presidente da Oi, Eurico Teles, anunciou a saída do cargo. O Thiago Souza, do Marcheiros de Campinas, mandou uma mensagem ótima. Falou o seguinte: é o presidente da Oi dando tchau. E é mais ou menos por aí mesmo. E o sobrenome é Teles. E o sobrenome é Teles, ou seja, tudo a ver, um predestinado também. Pronto. Lula diz que é inocente, mais uma vez chamou de pirotecnia a ação da Lava Jato, diz que recorreram a malabarismos para perseguir os filhos e a família. Aliás, esse discurso de perseguição dos filhos, parece que se perpetua de presidente para presidente, mas em nenhum momento justificou ou explicou as graves denúncias, provas colhidas do inquérito do caso do sítio de Atibaia. A Polícia Federal chegou a pedir a prisão temporária do filho mais velho de Lula, o Lulinha, além dos empresários Calil Bittar e Jonas Suassuna, que são sócios do grupo Game Corp, mas o pedido foi rejeitado pela juíza Gabriela Hart, após a manifestação do Ministério Público, que também não entendeu que a prisão era necessária. Mas não é apenas
pela decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a condenação em segunda instância, que a gente está acompanhando mais uma vez corruptos sendo beneficiados aqui no país. Ontem, por 3-0, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça determinou a soltura do ex-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão. Pezão estava preso preventivamente desde novembro do ano passado, quando ainda era governador do estado. A acusação é de que Pezão é réu por integrar um esquema de corrupção que pilhou o estado do Rio de Janeiro desde a época do Sérgio Cabral, que teve o Pezão como vice. O caso de Pezão segue um roteiro conhecido, que a gente vem acompanhando. Os ministros do STJ, aí não é Supremo, Superior Tribunal de Justiça, determinaram que o Pezão use uma tornozeleira eletrônica, não pode se comunicar com outros réus, tem que permanecer na casa dele entre 8 horas da noite e 6 horas da manhã, enfim, é o mesmo roteiro de outros corruptos que depois de roubar milhões e milhões e milhões e milhões conseguem receber uma atenção especial do judiciário brasileiro, que sempre se mostra muito cuidadoso, muito zeloso com esse tipo específico de bandido, Deixando muito claro para a sociedade de que o crime de corrupção compensa. Roubou, pilhou o Estado, desviou dinheiro, ficou de novembro do ano passado até agora curtindo um ano sabático, da corrupção na cadeia. Agora sai com esse adereço que está tão na moda, a última moda, a tal tornozeleira eletrônica. Mas pode curtir todas as benesses da casa dele, convívio com os familiares, vai passar o Natal, o fim do ano em família. Eu acho que até essa decisão da Justiça, no caso do Pezão, está correta, na letra fria da lei. Mas eu pergunto, por que não é dispensada essa mesma atenção, digamos, aos cidadãos comuns, que superlotam as cadeias penitenciárias do estado do Rio de Janeiro, assim como de todo o país? Por que sempre recebe essa atenção especial, esse cuidado, tendo cada detalhe do processo ali minuciosamente conferido? Esse tipo de bandido corrupto, enquanto o ladrão perde chinelo, fica ali, apodrecendo no sistema carcerário. Seja por decisão da Justiça, em várias instâncias, ou pela clara manifestação dos políticos condenados ou que ainda respondem por crimes, fica difícil acreditar que de uma hora para outra, num surto de lucidez e honestidade, esses mesmos representantes vão mudar leis, que ali na frente podem inclusive derrubá-los. Quem é um político que vai armar uma arapuca para si mesmo? Ou até arma, como a gente está vendo nessa dança ensaiada no Congresso Nacional, mas sabe exatamente onde desarmá-la antes de ser pego. Enquanto esse seleto grupo recebe a atenção do judiciário, hoje também está blindada por leis que continuam a favorecer a corrupção. A população continua enfrentando desafios diários, reforçados pela incompetência do poder público em todas as instâncias, que só se preocupa com os seus pares. Por exemplo, a gente fala do Pezão sendo solto. Ontem foi mais um dia de caos no Rio de Janeiro. A cidade viveu mais um dia com hospitais sem médicos, sem enfermeiros, por causa de uma paralisação dos profissionais de saúde, clínicas de famílias, ambulatórios, que simplesmente pararam de funcionar com médicos e enfermeiros ligados à prefeitura, não é o Estado, mas a prefeitura, reclamando do atraso de 3 meses nos salários. 3 meses sem salários. Segundo o sindicato, são 22 mil médicos e enfermeiros e profissionais de saúde terceirizados que estão com os salários atrasados. E aí, a questão é a seguinte: no mundo real, longe dessa redoma que cerca e protege alguns, a vida segue sendo criminosamente injusta. Isso, infelizmente, em todas as instâncias. E vamos em frente.